Boa tarde a todos. Para a nossa tarde aqui com cartéis e corrupção nas contratações públicas, prevenção e desincentivos. Obrigada pela presença de todos, obrigada ao professor Marçal, que veio nos prestigiar também e vai falar no segundo painel. Eu queria parabenizar o colega Vitor Aguiar, né, que vai lançar depois desse ciclo de palestras um livro sobre esse mesmo tema, e é um colega brilhante, enfim, nos dá muito orgulho na casa. E agradecer aos nossos palestrantes, e eu vou passar a palavra, então, para a Fabiana Moraes, que vai ser a presidente da mesa. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Vitor Aguiar, agradecer muito o convite, que muito me honra estar presidindo essa mesa com dois colegas tão competentes, tão queridos e que enobrecem e orgulham tanto a casa. Nós vamos começar com o doutor José Vicente de Mendonça, mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, Master of Laws por Harvard, professor adjunto de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ, professor do mestrado e do doutorado em Direito da Universidade Veiga de Almeida, procurador do Estado do Rio, advogado, e hoje completando comigo 14 anos de procuradoria, aniversário do 13º concurso. Tá, com você a palavra. Boa tarde a todos, é um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez nessa tarde em que a gente saúda o lançamento dessa obra, que já é uma obra de referência sobre cartéis nas licitações públicas do nosso colega e aluno agora de doutorado, Vitor. Agradeço aí os nossos Fabiana, o Flávio, saúdo aí o Marçal, uma referência em licitações. Também fico feliz de estar aqui há 14 anos, né, na Procuradoria do Estado, que é também uma casa de reflexão sobre o direito administrativo, o direito público brasileiro. Minha apresentação é como primeira a palestra do dia. Eu vou fazer uma apresentação bastante geral sobre o assunto e depois eu vou destacar 8 pontos que eu acho que, dialogando com a obra do Vitor, eu acho que o capítulo central do livro do Vitor, na minha opinião, é o capítulo 4. É o capítulo na qual ele detecta os principais problemas e oferece sugestões. Então, o meu diálogo vai ser especialmente com o capítulo 4 do livro do Vitor, em que ele propõe uma série de sugestões. Eu vou comentar 5 sugestões dele e vou apresentar outras 3, num total de 8 sugestões sobre para detectar, especialmente, debelar o problema dos cartéis e licitações. Então, esse é o roteiro da apresentação. De início, eu vou falar algumas coisas gerais e depois entrar especificamente nessas 8 sugestões, enfim, críticas, 5 discutindo com o Vitor e 3 que são minhas, mais minhas do que não constam no livro do Vitor, né? Primeira parte, então, considerações gerais sobre licitações, compras públicas e cartéis. A gente sabe que, acho que a apresentação que eu nunca fiz com as anotações no celular, então eu vou aqui, de forma moderna, aqui, mexer no celular com as minhas anotações no próprio celular. Licitações, compras públicas são algo de bastante importância no Brasil, movimentam de 14% a 17% do PIB brasileiro, os dados variam, mas, enfim, independentemente de 14% a 17%, significa uma parcela absolutamente importante do PIB do nosso país. E se estima que cerca de, dependendo mais uma vez dos dados, 4% a 20% poderia haver uma economia de 4% a 20% dos custos nessas contratações, nessas compras públicas, se não houvesse corrupção, especificamente a corrupção associada à ideia de cartel nas licitações, que é a espécie mais imediata de corrupção, de prática anticoncorrencial associada às licitações públicas. É claro que existem outras práticas anticoncorrenciais. Uma observação lateral que me levou a refletir
É um ponto que não é da obra do Vitor, mas o Vitor menciona rapidamente, ele está tratando de cartel. Ele menciona o sham litigation, um debate sobre habilitação pública. Então, boa parte da vida do advogado de direito administrativo é ou defender a empresa ou ajuizar demandas judiciais e demandas administrativas buscando habilitar ou inabilitar, reverter uma inabilitação. Eu fico pensando que muitas vezes, ou pelo menos em parte dessa debate acirrado, tem um efeito anticoncorrencial e em situações extremas isso pode ser percebido, isso pode ser enquadrado como sham litigation. Uma sham litigation que tem como foco a habilitação, buscar habilitar ou inabilitar, restringir o espectro de licitantes a partir de uma litigação administrativa ou judicial, levar e entender isso como sham litigation. Esse é um ponto, Vitor, que você não trata especificamente, mas que você menciona en passant. Eu achei esse um ponto interessante, porque boa parte do que o advogado de direito administrativo faz passa por isso, e, ao mesmo tempo, eu entendo que isso pode ser visto ou enquadrado em num certo limite, num certo extremo, como sim uma sham litigation, dada a reiteração dos recursos, o tempo. A gente tem que estabelecer alguns critérios mais específicos, porque isso também toca com direito de ação, direito de recurso e uma série de outras coisas, mas eu acho que o extremo desse argumento pode ser entendido sim como sham litigation em alguns casos. Mas, enfim, não é esse exatamente o ponto do livro do Vitor. O Vitor está tratando de cartel como problema das licitações, como problema concorrencial das licitações. Essa cartelização é um problema endêmico das licitações no mundo, enfim, isso não é uma coisa brasileira, isso não é uma jabuticaba, nosso espírito de vira-lata não precisa apitar aqui, porque no mundo inteiro é assim, e não apenas em países da América Latina, em países subdesenvolvidos. Isso por algumas razões muito específicas, muito próprias das normas de licitação. Licitações, elas costumam ter fatores que tornam um ambiente muito propício à cartelização. A ideia de rigidez das regras licitatórias, são regras que não são muito flexíveis, e isso comunica uma informação aos players de que eles conseguem agir conforme as regras que tendem a ser relativamente estáveis. Isso, então, é uma característica comum às licitações, e isso abre a licitação à cartelização. A própria ideia de que, em alguns casos, os players, os licitantes, tendem a se repetir, e isso, então, aproxima os licitantes, e isso pode levar a uma licitação, a um cartel. A própria ideia de periodicidade das contratações, contratos tendem a se repetir num certo intervalo de tempo previsível, e isso faz com que, se você não ganhou aqui, você combina de ganhar ali. Isso, então, gera um incentivo perverso à cartelização. E o próprio fato de que a administração, por vezes, contrata rápido demais como reação, uma contratação reativa, uma pressão da opinião pública, enfim, uma necessidade que surja de forma urgente. E, portanto, ela precisa contratar muito rápido, não tem espaço para negociar preço, ou para selecionar de forma mais abrangente. Então, assim, certas características típicas de uma licitação pública a tornam especialmente propícia à cartelização. Se você quer neutralizar esses problemas, você então tem que desenhar regras licitatórias que sejam reativas a esses problemas e que tornem mais difícil a comunicação entre os parceiros, o conhecimento. A ONU fala de 3 fatores para você cartelizar. Então, são 3 Cs. CCC. Conhecer, comunicar e combinar preços, formas de prestação de serviço, divisão do mercado. Então, você tem que atuar em cada um desses 6. Dificultar a comunicação, dificultar o conhecimento entre os parceiros e dificultar a combinação de preços, enfim, de formas de prestação de serviço. Então, desenhar normas licitatórias que sejam responsivas a essas preocupações concorrenciais é a preocupação do livro do Vitor, e é uma preocupação que todos nós, estudiosos de direito administrativo, devemos ter. Muito se fala da interdisciplinaridade. O direito administrativo contemporâneo é um direito administrativo que se abre à economia, que
que se abre até a psicologia experimental. Mas o livro do Vitor, que, aliás, é a interdisciplinaridade em pessoa, ele é formado em economia, além de em direito, nos destaca uma importância também da intradisciplinaridade, ou seja, de você fazer o direito administrativo conversar com o direito da concorrência. Não apenas a interdisciplinaridade, isso já começa a se fazer com mais frequência, análise econômica do direito, economia comportamental, mas também a intradisciplinaridade, fazer o direito administrativo conversar com o direito concorrencial, como é o caso aqui. Não é possível você analisar um fenômeno como o cartel nas licitações olhando apenas para o lado do direito administrativo. As normas de direito administrativo, esse é um ponto que o Vitor destaca no seu livro, são elaboradas, muitas delas são elaboradas como se o mercado fosse perfeito. E então você pressupõe um mercado perfeito e começa a desenhar leilões, enfim, modelinhos, procedimentos burocráticos. Mas, na verdade, você tem que desenhar regras e normas que criem um mercado, que possibilitem que o mercado seja competitivo e certamente que ajudem a evitar esse mal do mercado, que é a cartelização entre licitantes. Então, temos contratos públicos que movimentam parte significativa do PIB brasileiro, temos cartéis e corrupções lato sensu que impactam gravemente nos custos associados a essas contratações, temos uma licitação que, por si, necessariamente tem características que possibilitam a cartelização, e você tem um direito administrativo que muitas vezes só olha de si para si. E que hoje começa a se abrir para economia e psicologia, mas que tem que se abrir também para, por exemplo, o direito à concorrência. A verdade é que essas disputas disciplinares, vamos dizer assim, elas por vezes escondem preocupações com poder, às vezes preocupações até, digamos assim, até advocatícias de mercado, de disputa de mercado entre advogados, entre professores de direito. E você, então, tenta chamar aquele assunto para si na expectativa de garantir mercado. Um exemplo, enfim, um parênteses, é o debate hoje sobre compliance, que você tem uma disputa, digamos, epistêmica entre direito penal, direito administrativo, direito empresarial, enfim, sobre quem é que vai tratar de verdade do compliance. Compliance é assunto de quem? De professor de direito administrativo, de advogado de direito administrativo, de advogado penal, de advogado de direito empresarial? Definir isso pressupõe ter acesso, em tese, a um mercado desse tipo de demanda advocatícia. Os problemas não surgem como sou um problema de direito empresarial, sou um problema de direito administrativo, sou um problema de direito penal. Os problemas são problemas e você tem que tratá-los necessariamente de forma interdisciplinar. Não existe, o conhecimento não tem uma janelinha na qual você pode se fechar aqui para o outro assunto, enfim, a outra seara do saber. Enfim, fecha o parêntese em relação a essas disputas epistêmicas por problemas. Eu acho que a gente tem que avançar para um direito público cada vez mais inter e intradisciplinar. Bom, então o ponto aqui é você dificultar a formação de cartéis, criando incentivos negativos para o conhecimento, a combinação e a comunicação entre os licitantes. Daí, nesse capítulo 4, o Vitor propõe uma série de medidas, eu vou destacar algumas e sugerir outras tantas. Essa, então, é a segunda parte dessa minha brevíssima palestra. Um ponto, esse é um ponto que o Vitor destaca, diz respeito à flexibilidade no formato da competição. Formatos fechados aumentam os custos de coordenação. Formatos abertos, em que você conhece o preço, você conhece quem está oferecendo a proposta, e formatos fechados em que você tem uma proposta fechada que se abre. Se você criar formatos mistos, em que você tem uma primeira fase fechada, uma segunda fase aberta, ou, em regra, uma primeira fase aberta e uma segunda fase fechada, como é no RDC, na lei das estatais, em tese você pode garantir o melhor dos dois mundos, enfim, porque também existem benefícios, ou vantagens no formato aberto. O Vitor propõe uma flexibilidade nesses formatos, ou seja, o administrador público teria mais flexibilidade na hora de desenhar a sua licitação, com modelos abertos e modelos fechados. Me parece uma boa ideia. Acho que isso é uma regra que devia se tornar a regra geral para todas as licitações.
formatos fechados e formatos abertos, o administrador decide, caso a caso, qual é o modelo que ele quer, qual é o sistema de leilão que ele quer adotar para aquela contratação. Então, eu concordo integralmente com esse ponto. Como já vem sendo o caso no RDC e, mais recentemente, na lei das estatais. O Vitor fala um ponto muito importante, um assunto que não está resolvido de forma clara, de forma consistente, que é o problema dos consórcios, a participação de consórcios nas licitações. Existem evidentes vantagens econômicas em termos de incremento de eficiência na admissão da participação de consórcios. Ninguém duvida disso. Por outro lado, e também ninguém duvida disso, e por isso que isso é um ponto mal resolvido, todo mundo sabe que a atuação consorciada pode ser o meio pelo qual se juridiciza, ou se constrói, ou se paga por um cartel. Constrói-se um cartel ou se participa de um cartel por meio de consórcio. A natural aproximação que ocorre entre as empresas dentro de um consórcio pode levar à formação de um cartel. E esse é um ponto muito sério, esse é um assunto que não está bem resolvido na legislação. A legislação, em regra, salvo exceções, permite a realização da participação de consórcios. E talvez a sugestão do Vitor, que me parece muito inteligente, enfim, baseada em outros autores, é a seguinte: a partir de certo faturamento do consórcio, você teria que submeter esse consórcio ao CAD. Então, você teria um cuidado concorrencial para certos consórcios. Isso de um lado. Então, um consórcio de empresas muito grandes, entre empresas muito grandes, você teria que submetê-lo ao CAD, enfim, para um controle, um cuidado, uma atenção maior. Segundo ponto, enfim, é que toda vez que você pretendesse formar um consórcio, o particular deveria justificar quais os ganhos de eficiência estariam associados àquela formação daquele consórcio. Acho que proibir a participação de consórcios per si não é uma boa ideia. Acho que admitir de forma ingênua consórcios não é uma boa ideia. Acho que há que se agir de forma casuística, analisando caso a caso, porque o consórcio, junto à licitação, ele é como o deus Jano da mitologia grega. Ele tem duas faces. Uma face que é positiva, que é incremento de eficiência, e uma segunda face, que é uma face, digamos, malévola. Aliás, um outro assunto também que não está bem resolvido, e que também tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, e também tratado pelo livro do Vitor, é a questão da subcontratação nas licitações. Você tem uma licitante vencedora que pode subcontratar parte do objeto. Tem um aspecto positivo nisso, que, eventualmente, ela não tem a expertise para aquilo, é mais racional, enfim, até para o interesse público, que ela subcontrate as frações A e B daquele objeto com outra empresa. E existe um lado muito ruim, que é o fato de que aquela subcontratação pode simplesmente ser parte de um cartel. Olha, eu não vou ganhar aqui, você não vai ganhar aqui, eu não vou ganhar ali, mas depois eu te subcontrato, você me subcontrata. Existem soluções, nesse ponto eu não concordo com o Vitor, na sugestão final dele, que me são bem radicais, que seria adotar como regra geral a proibição da subcontratação e admitir casuisticamente. Porque, ou uma outra opção que seria não permitir a subcontratação de empresas que poderiam ter se interessado pela licitação que ocorreu. Então, você não permitiria a subcontratação dessas empresas que seriam grandes, enfim, que poderiam ter participado daquela licitação, mas que simplesmente não apresentaram proposta. Acho muito difícil, acho que a primeira opção me parece meio radical, e acho que a segunda sugestão me parece, essa não é a segunda sugestão, a sugestão exatamente do Vitor, mas me parece uma sugestão de operacionalização muito difícil. Você imaginar quais as empresas que poderiam ter participado, mas que não participaram, e, portanto, vedar a participação, a subcontratação de todas essas, digamos, licitantes potenciais. Eu acho isso muito difícil de se concretizar. Agora, acho que você pode fazer um cuidado, assim, uma justificativa. Toda vez que você subcontratar, tem que fundamentar de forma específica, detalhada, um controle por parte da administração, que sempre autoriza ou não a subcontratação, essa é a regra, enfim, um cuidado rigoroso em relação à subcontratação.
especialmente, mas eu não adotaria uma regra geral de proibir a subcontratação ou de impedir a subcontratação de empresas que potencialmente poderiam ter participado daquela licitação. Acho até que essa segunda ideia pode ser até inconstitucional. Mas acho que um cuidado em relação à subcontratação é absolutamente necessário. Ninguém aqui é ingênuo de saber que subcontratação é uma forma de se, em muitos casos, se pagar pela licitante que não participou, ela entra ali, enfim, a gente não nasceu ontem, né? Um ponto muito importante do livro do Vitor, e um assunto importantíssimo em geral, que toca com uma intuição que, enfim, nós temos em geral, em relação a princípios constitucionais, diz do princípio da publicidade. De modo geral, a gente é muito feliz com o princípio da transparência, o princípio da publicidade, também em relação a licitações e compras públicas. Porém, o princípio da publicidade pode, se operado de forma ingênua, servir como o instrumento para a formação de cartéis. Você tem acesso a quem participou, você tem acesso à estrutura de preços da empresa A, B ou C, então você consegue comunicar-se e combinar preços de forma facilitada por uma transparência excessiva. Aqui eu tenho uma solução que caminha um pouco na do que o Vitor fala, que é o seguinte: princípio, embora seja uma sugestão geral, que opera com a ideia de teoria dos princípios, que é o seguinte: princípio da publicidade é princípio. Como todo princípio, ele pode ser ponderado, pode admitir exceções, por exemplo, em relação ao princípio da economicidade, ao princípio da moralidade, ao princípio da isonomia. Mas isso, então, como uma solução geral de dogmática jurídica. Descendo no campo da abstração por uma estratégia mais operacional, transferência de sigilo para órgãos de controle, restringindo o acesso de licitantes à estrutura de preços, ao valor que o licitante B ou C ofertou, me parece que seja um caminho, assim, você estabelecer sigilos temporários, isso o Vitor sugere, sigilos temporários com transferência para os outros licitantes e a transferência do sigilo, enfim, para o órgão de controle. Ou seja, Tribunal de Contas, Ministério Público nunca vai ter, o sigilo não vai se estender em relação a eles, mas esse sigilo se estende opera em relação aos outros licitantes, durante certo tempo. Não pode ser um sigilo eterno. Isso não é uma solução perfeita, porque se você tem players repetidos, a própria repetição dos contratos, se eles forem muito parecidos, vai acabar abrindo a formação do preço, quem é que participa, qual é o preço que se pratica, as formas de se oferecer aquele serviço. Mas, já que você não pode, pura e simplesmente, proibir o acesso aos dados, pensar em mitigações do princípio da publicidade ou pensar numa ideia de informação inteligente, enfim, um acesso inteligente à informação, me parece que é um caminho possível. A gente não pode agir de forma retórica em relação ao princípio da publicidade. Esse é um ponto importante. Chegou advogado aqui cheio de retórica de advocacia do século XVIII, chega porque o princípio da publicidade é muito importante, porque a garantia do acesso às informações públicas, porque existe uma tradição dos segredos de Estado, dos arcana imperii, de que fala Bobbio. E então você tem um acesso a tudo e você consegue cartelizar de forma mais eficiente. Eu não estou dizendo que administrar não seja gerir a coisa pública em público. Mas eu estou dizendo o seguinte, que você não pode ser ingênuo, inocente em relação ao nível de acesso de uma informação crítica que você vai dar para pessoas que têm todo o interesse do mundo em relação àquele tipo de informação. Porque você pode ser o instrumento inocente de uma cartelização. Lembrando que cartelização é conhecer, comunicar e combinar. Se você não conhece, se você não consegue combinar, você não tem o cartel, ou pelo menos o cartel fica mais difícil de ser estruturado. Então, esse é um ponto importante tratado na obra do Vitor, da ideia de publicidade, amiga ou inimiga das licitações e dos cartéis. Um ponto que
o Vitor fala, a questão das barreiras de entrada, quer dizer, os requisitos de habilitação utilizados como barreira de entrada, você então carteliza por meio dos requisitos de habilitação. Esse é um ponto clássico do direito das licitações. Você fica inventando regrinhas e maluquices para você excluir concorrentes. E aqui um ponto que é um ponto, digamos assim, mais moderninho, tem a ver com a função. Esse é um ponto que o Vitor fala rapidamente, mas eu gostaria de destacar a função regulatória da licitação como barreira de entrada. A função regulatória da licitação é uma coisa que, em modo geral, as pessoas acham bacana. E estabelecer finalidades extraeconômicas, finalidades secundárias em relação a obter o melhor produto pelo melhor preço. Porém, a gente tem que fazer uma análise custo-benefício em relação a cada objetivo extraeconômico que se está empurrando, assim, que está encaixando no edital de licitação, e você também tem que fazer uma análise à luz da competitividade, porque você começa a pendurar objetivos extraeconômicos na licitação, no objeto do contrato, enfim, no requisito de habilitação, você começa a restringir o espectro de potenciais licitantes. Então, você teria aqui uma espécie de captura das boas intenções desses objetivos extraeconômicos por você, digamos assim, você carteliza por meio das boas intenções de uma função regulatória da licitação. Ah, você vai usar para isso aqui, essa coisa ambiental, essa coisa aqui dos presos, do não sei o quê. Você começa a inventar coisas que poucas empresas conseguem executar, ou, enfim, conseguem adimplir, e você simplesmente tem menos, você restringe a competitividade, você acaba estabelecendo jogos rigged, assim, né? Enfim, combinados por meio de objetivos extraeconômicos. Então, esse é um ponto importante. Veja, existem óbvios objetivos positivos de certos objetivos extraeconômicos da licitação, mas eu estou propondo aqui que a gente não seja inocente mais uma vez em relação a isso, assim como eu propus em relação à publicidade. É óbvio que você tem que ter publicidade. É desejável que certos benefícios extraeconômicos sejam obtidos pela licitação, mas isso pode ser uma retórica, uma capa retórica para manipulações de preços, enfim, para cartel. Publicidade, subcontratação, função regulatória, consórcios, flexibilidade no formato, um ponto que eu acho importante, que tem tudo a ver com os dias de hoje. Tecnologia e inteligência artificial na detecção dos lances. Isso é um ponto que já se faz, mas eu acho que a gente tem que, enfim, reforçar, estruturar cada vez mais. Você estabelecer robôs, você estabelecer algoritmos para detectar comunicações por meio de lances, terminação nas casas decimais dos lances num pregão, padrão de redação de proposta. Então, você estabelece que a proposta tem que ser enviada em formato doc e você coloca um robô para detectar assinatura de redação. As pessoas escrevem de forma muito... É muito difícil você... as pessoas se denunciam quando elas escrevem os seus próprios textos, a assinatura dos textos, a forma de se escrever os textos, mesmo textos técnicos, costumam carregar uma pessoalidade das pessoas. Eu consigo saber exatamente quando a petição fui eu que fiz ou o meu estagiário tentando imitar o meu texto. As pessoas têm assinaturas, mesmo textos técnicos têm assinaturas, erros de português, cláusulas que se repetem, enfim, isso um robô consegue identificar. Padrões nos lances, saltos, você comunica que aquele é um objeto interessante para você, dando um preço mais alto, enfim, você dá um salto em relação aos preços anteriores. Isso, então, um robô consegue detectar esses desvios em relação à normalidade. A tipicidade nas contratações, enfim. Basicamente, então, reforçar o uso de tecnologia também na licitação, no mecanismo mesmo da licitação e na análise das propostas, como forma de detectar ações concertadas entre os licitantes. Isso é um ponto absolutamente essencial. E, por último, eu acho que CAD e Tribunal de Contas da União tem que ter uma atuação mais coordenada em relação a esse ponto, de atuação preventiva, evitação da formação de cartéis em licitações. Nos últimos tempos, a gente viu uma atuação ex post, especialmente do CAD, nesses cartéis, enfim, muitos cartéis
associados a contratos públicos da Lava Jato, das últimas operações, alguns aqui, lamentavelmente, no estado do Rio de Janeiro, e acho que uma atuação preventiva do CAD poderia ter ajudado de alguma forma. Veja, eu não estou propondo aqui mais um dos 7 órgãos de controle, TCU, CGU, MPF, Justiça, analisando o edital de licitação. Poxa vida, não tem um excesso de controle, não tem uma descoordenação entre esses órgãos de controle. Não é isso que todo professor de direito administrativo em palestra fala? Sim, é isso. Eu também estou falando aqui. Existe uma descoordenação entre os órgãos de controle. Mas, dito isso, eu nunca acho que uma atuação coordenada, combinada entre eles, seja má coisa. Eu acho que uma atuação concorrencial, um controle concorrencial de algumas licitações, a partir de um certo valor, estabelece um teste de limiar, e o CAD analisa aquele edital, enfim, aquelas condições daquela compra pública, pode ser algo positivo. Vai ser mais um órgão controlando? Bom, em alguns casos sim, mas isso não me parece que seja algo necessariamente negativo, porque aqui a gente teve uma atuação apenas ex post, só depois que o ilícito concorrencial havia ocorrido. Bom, essas são as minhas breves considerações, então eu falei de 8 observações que estão, 5 delas no livro do Vitor. Acho que essa integração entre o direito administrativo e o direito concorrencial já é para ontem, assim. A gente foi atropelado pelos fatos. Eu acho que a licitação tem que ser muito mais do que um seguir regrinhas burocráticas e muito mais um interagir com a economia das compras públicas de forma inteligente. E acho que a obra do Vitor é um passo significativo nesse sentido, de formar gestores públicos, licitantes, advogados que operam com esse setor, que são muito mais do que meros seguidores de regrinhas e de manipuladores de regrinhas. São formuladores de um ambiente de contratação pública que seja saudável. E é claro que isso vai pressupor, e aí o último ponto que vou falar, uma formação, uma refundação das bases cognitivas da nossa ciência, do nosso saber profissional. Eu acho que o advogado de direito público hoje é cada vez menos um jurista, naquela formação clássica do século XVIII, esse retórico que faz grandes discursos em tribunais, e muito mais um parceiro epistêmico do empreendedor, um parceiro epistêmico do administrador público que entende, que dá a formatação jurídica para aquela necessidade administrativa, para aquela pulsão econômica. Portanto, cada vez mais, o advogado de direito público tem que conhecer economia, e conhecer a economia da concorrência. E esse novo jurista que se afirma, certamente tem aqui um grande exemplar na figura do Vitor, que, como disse, é um advogado e é também um economista. Eu acho que o direito tem que se abrir, por exemplo, a formações duplas. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais matérias de economia na faculdade de Direito, na graduação de Direito. Acho que aquele perfil profissional que é o do aluno que não gosta de matemática, mas gosta de história e geografia, e por isso vai fazer Direito, essa pessoa tem que mudar a sua cabeça. Assim, essas pessoas têm que ser selecionadas negativamente, porque não é mais isso que é o direito em 2018. Direito em 2018, em 2019, em 2020 é outra coisa. É cada vez mais uma engenharia social e cada vez menos aquela retórica, enfim, aquela coisa de juristão, assim, nesse sentido mais beletrista da coisa. Enfim, então, eu agradeço a atenção de vocês, eu tenho certeza de que vocês vão ter uma tarde de debates. Como disse, eu sempre disse, comprem o livro do Vitor, é muito interessante, recomendo aí. E, enfim, eu agradeço aí a atenção de vocês. E certamente, daqui a 3 ou 4 anos, o Vitor vai estar aqui lançando sua tese de doutorado, que vai ser também brilhante, não é isso, Vitor? Obrigado, gente. Queria agradecer ao professor José Vicente, é sempre um aprendizado, é sempre muito bom ouvi-lo.
queria só expressar a minha total concordância com o que você disse, especialmente com relação à necessidade de a gente formar melhor nossos quadros, quem vai estar julgando as propostas e tudo. E eu acho que a obra do Vitor, ao trazer a questão da cartelização para o centro do debate do direito administrativo no Estado, ele contribui por uma mudança da cultura em prol de uma maior probidade em sentido mais amplo. E isso vem ao encontro de um movimento que o Estado do Rio já tem feito com a criação da Controladoria Geral do Estado, com a lei que determina a adoção de programas de integridade por parte das empresas, nas grandes contratações da administração. Então, eu acho muito oportuno o lançamento do livro do Vitor nesse cenário que a gente está vivendo no Rio de Janeiro hoje. Dito isso, queria passar a palavra ao professor Flávio Amaral Garcia, procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Administrativo da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, sócio do escritório Juruena e Associados Advogados. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação participar desse evento tão importante, que, ao mesmo tempo, que permite que a gente tenha uma troca de ideias nessa questão da cartelização, também a consagração do lançamento do livro do Vitor. Também tive a oportunidade de ler e pretendo fazer a minha exposição a partir das lições que o Vitor traz nesse livro, assim como o Zé Vicente. Recomendo fortemente a aquisição da obra, que vem realmente trazer luzes a um assunto que estava um pouco esquecido no direito administrativo brasileiro. Cumprimentar a presidente de mesa, a doutora Fabiana, colega de procuradoria, cumprimentar a palestra do professor Zé Vicente Mendonça, que já adiantou vários pontos que eu ia tratar, de modo que isso permite que eu me concentre em outros aspectos que eu não estava imaginando enfrentar. E cumprimentar aqui a querida Nathalie, e sempre parabenizando o Sejur pelos diversos eventos com qualidade que vem produzindo, realmente sempre uma honra para todos nós. O professor Zé Vicente mencionou a questão da importância da contratação pública, percentual aí de 15% a 20% do PIB mundial, percentual que às vezes varia de 1% a 2% perdido pela corrupção. Né? E essa temática da contratação e dos cartéis, ela pode ter um enfrentamento em várias dimensões. Uma dimensão preventiva, uma dimensão repressiva, a dimensão interdisciplinar do direito penal, do direito administrativo, do direito antitruste. E o Vitor faz uma delimitação do tema, que me parece bem interessante, dizendo o seguinte: as restrições às concorrências, a concorrência e a competitividade nas contratações públicas, elas decorrem de 3 fatores, que não são 3 fatores absolutamente estanques, né, mas que guardam, muitas vezes, uma relação de interdependência. A corrupção, ou seja, quando acontece, de fato, o envolvimento de um agente público, uma coparticipação do agente público naquela lesão ao interesse público. As restrições competitivas provocadas pelo próprio Estado, que me parece que é o foco da abordagem do livro do Vitor, ou seja, aonde o Estado erra quando faz as licitações, em que medida o próprio Estado, o direito administrativo, vem dando essa contribuição para que esse ambiente de cartelização se beneficie, e as condutas anticoncorrenciais perpetradas pelos particulares, que são as próprias práticas colusivas, ou seja, a própria concertação, os acertamentos em que o mercado se organiza, independente de ter um agente público participando ou não. E ele explica muito bem que essas 3 vertentes muitas vezes se misturam, não são fenômenos que a gente deva examinar de uma forma isolada. Assim, a partir dessa classificação do Vitor, eu também vou me concentrar nas restrições competitivas provocadas pelo Estado. Mas eu queria dar um passo atrás em relação à discussão das restrições competitivas específicas. Eu pretendo falar aqui das restrições competitivas genéricas e das restrições competitivas específicas. Por que eu quero trazer essa questão das restrições competitivas genéricas? Partindo da premissa de que hoje tem um universo enorme de empresas que simplesmente não querem contratar com o Estado. E isso, com o Estado, que eu falo, o Estado lato sensu. Isso ocorre por quê? Qual é o grande receio? Cadê as empresas que a gente poderia capturar e que hoje nem cogitam participar
de uma licitação ou de celebrar um contrato administrativo. Quais são as causas, como o professor Zé Vicente mencionou, do nosso desenho institucional licitatório, dessa dinâmica procedimental excessivamente burocrática que a gente tem no Brasil? Eu venho falando há algum tempo e seleciono 3 causas genéricas, que, em alguma medida, elas afastam empresas sérias que um dia cogitariam contratar com o Estado. Primeiro, a desvinculação, e isso acho que o professor Zé Vicente também já abordou, do procedimento licitatório com a racionalidade de cada mercado. Segundo, as excessivas exorbitâncias que a gente tem nos contratos administrativos e o elevado custo de transação. E o problema da impontualidade no pagamento. São 3 questões genéricas que estão diretamente ligadas ao texto do Vitor. Por quê? Porque na medida em que você tem um afastamento, a exclusão de empresas que nem cogitam, você tem naturalmente a aproximação de empresas que vão se unir, que vão se juntar, possivelmente com práticas colusivas. O primeiro ponto é um ponto muito importante, que é a desvinculação do procedimento licitatório com a racionalidade de cada setor. Eu venho falando disso há algum tempo. A primeira pessoa que eu vi falar desse assunto foi o professor Marcos Viana Vilela Souto, em que ele dizia que uma boa lei de licitações deveria ser uma lei geral que tivesse regulações setoriais. Isto porque, especialmente a 8666, quando você olha a documentação de habilitação da 8666, aquilo é voltado para o segmento da construção civil. E é muito difícil enquadrar várias leis gerais com a racionalidade de cada setor. Você tem um setor de infraestrutura hoje, contratação de TI, contratação de obra pública, existe um grau de especialização que guarda direta relação com a racionalidade econômica de cada mercado. O professor Floriano de Azevedo Marques Neto, o professor Marçal Justen Filho, que aqui muito nos honra com a presença, já também tratam desse assunto de longa data. Se não me engano, é o professor Floriano que fala na maldição do regime jurídico único. A ideia de que todo contrato administrativo tem uma espécie de fórmula mágica e abstrata. Isso continua no direito brasileiro, pelo menos na perspectiva do legislador. A lei das estatais, por exemplo, editou, no seu parágrafo 5º do artigo 1º, uma lei determinando que os consórcios sejam, as licitações, a participação em consórcio com o operador tenha necessariamente que se submeter à lei das estatais. Isso afeta profundamente a indústria de petróleo. Por que isso afeta agudamente a indústria de petróleo? Porque consórcios com líderes, com operadoras na área de petróleo, têm um sistema jurídico próprio, chamado JOA, em que existe uma regulação própria da indústria do petróleo, própria de uma autorregulação, de um transadministrativismo, que tem regras próprias de equivalente funcional às nossas licitações. Vem a nossa lei das estatais e pretende dizer o seguinte: olha, toda vez que, por exemplo, a Petrobras celebrar um consórcio, vai ter que atrair esse regime da lei das estatais, desconsiderando a racionalidade econômica de cada mercado. Isso é muito ruim porque afasta, de fato, empresas que poderiam ter um interesse e restringe a competitividade. Segundo ponto, as excessivas exorbitâncias que foram importadas do direito administrativo francês e que a gente vem acriticamente reproduzindo. O professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, acho que teve um dos primeiros trabalhos falando do futuro das cláusulas exorbitantes no Brasil, em que ele questionava, né, e esse também é um tema que eu sei que o professor Marçal Justen Filho vem se dedicando há algum tempo, criticando o excesso de exorbitância, de assimetria que a gente importou acriticamente do direito administrativo francês e que naturalmente gera um aumento nos custos de transação. E hoje não se discute isso. A gente mencionava agora mesmo um projeto de lei que está sendo debatido no Congresso, esse tema passa absolutamente por fora de qualquer discussão sobre mudança de lei das licitações. E falo isso com a tranquilidade de ser procurador do Estado, porque me parece que essas exorbitâncias prejudicam o atendimento do interesse público primário. Né? O Estado, com excessiva discricionariedade para penalizar um licitante, para alterar unilateralmente o contrato, sem essa conformação mínima que seja no edital, ou pelo menos uma aproximação com os negócios privados, afasta um universo de potenciais fornecedores, e isso gera, né, Vitor, a maior possibilidade de concertação entre aqueles que ficam nesse universo cada vez menor. Terceiro ponto, inadimplemento no pagamento e impontualidade recorrente. Então, no direito administrativo brasileiro, no direito da contratação pública, existe um certo reconhecimento de que o Estado sempre vai atrasar o pagamento, e isso é meio que normal.
Ou seja, o sistema jurídico brasileiro ainda não criou uma vinculação do direito financeiro com o direito administrativo, em que o contrato administrativo seja levado a sério, em que a execução do objeto efetivamente resulte no pagamento. Isso por diversas circunstâncias, a ponto da gente ter na nossa legislação uma coisa que foi considerada uma evolução em relação à questão da exceção de contrato não cumprido. O Estado brasileiro pode atrasar 90 dias o pagamento de uma execução obrigacional de um contrato administrativo. Isso me parece um verdadeiro absurdo. Se o sujeito vem para cá, para o Brasil, ou uma empresa, assim, a gente quer contratar com o Estado, mas sabe que o Estado pode atrasar 90 dias no pagamento, isso a depender da atividade comercial, quebra o fluxo de caixa de qualquer empresa. E a gente trata isto com alguma normalidade. A gente trata como normalidade uma lei de PPP em que a gente cria um fundo garantidor para cobrir o inadimplemento do Estado. O que é o fundo garantidor? Se eventualmente o parceiro público não pagar, a gente tem lá o fundo garantidor privado. E isso, se conversar com pessoas de outros países, uma vez eu lembro que na FGV eu estava conversando com alunos de uma universidade americana sobre esse tema, e eles perguntavam, mas professor, por que o Estado não pagaria? Por que precisa de um fundo? Eu falei, olha, não é que o Estado não vai pagar. É difícil a compreensão, né, do próprio Estado não cumprir. Então, a gente precisa urgentemente incorporar isso, tanto no sistema normativo, como mudar a prática de honrar esses compromissos. Em tempos de crise econômica, vocês imaginem como esse problema afeta, e como esse problema afeta cada vez mais, afastando potenciais concorrentes, potenciais licitantes, potenciais operadores econômicos. E isso, repito, guarda direta relação com o tema da cartelização, porque fica no mercado quem consegue negociar melhor, quem em tese tem interesse em fazer esses indevidos conluios e acertamentos. Então, acho que essa é uma questão desse desenho institucional das licitações, dessas restrições gerais, que precisa ser discutida no Brasil como forma de incorporar aqueles hoje que sequer cogitam contratar com o poder público brasileiro. E quais seriam as restrições competitivas específicas? Eu tenho a impressão que a minha segunda parte vai ser mais breve, porque, enfim, algumas coisas que eu ia falar, o professor José Vicente já tocou. Então, eu vou me concentrar em outros aspectos. A ausência de regulação da contratação pública e da preocupação com a dimensão concorrencial. Esse é um ponto que o professor Vitor mencionou muito bem na sua obra. O direito administrativo hoje, das licitações, ele não se preocupa com a dimensão concorrencial, ele não se preocupa com a competitividade como o vetor, como o eixo estruturante de uma licitação. E aí, eu queria trazer a reflexão de vocês o seguinte: é preciso regular a contratação pública? É preciso criar um modelo institucional de regulação de contratação pública? Por que eu digo isso? Porque, se a gente olhar bem, a contratação pública no Brasil ela é regulada, sim, hoje. Mas ela é regulada basicamente pelo Tribunal de Contas da União, que, a despeito de toda a sua contribuição e formação de uma jurisprudência administrativa importante, não tem competência na sua missão constitucional de regular contratação pública. Mas hoje o que acontece é que o TCU é a verdadeira agência reguladora de contratação pública. E mais do que isso, a gente percebe que existe um remanescente de espaço normativo, por exemplo, com o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento hoje, quem lida no dia a dia das licitações, edita a Instrução Normativa de Tecnologia de Informação, Instrução Normativa de Terceirização. Por quê? Porque este é um problema que guarda direta relação com aquele primeiro ponto que eu havia falado, ou seja, as instruções normativas elas vão tendo que regular cada mercado, porque é impossível hoje se imaginar fazer uma licitação de TI sem observar, né, determinada lógica econômica, empresarial e negocial daquele setor. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir. Como é que a gente pode criar um modelo institucional novo de regulação da contratação pública? Em alguns países, Portugal, Itália, você tem uma agência reguladora, como você tem uma agência reguladora para regular serviço público, regular determinadas atividades econômicas mais relevantes, você tem uma agência reguladora para regular a contratação pública. Mas não para regular a contratação pública do ponto de vista da oferta dos operadores econômicos, porque isso já tem o CAD. Uma agência reguladora que cuida, né, da procura, ou seja, regular as entidades e adjudicantes, incluindo principalmente essa dimensão concorrencial a que o Vitor se refere.
Esse é um ponto para a gente pensar, para a gente refletir. No modelo atual de retrocesso que o Brasil viveu de agências reguladoras, em que hoje você tem indicações políticas, contingenciamentos orçamentários, o TCU como grande regulador das agências reguladoras, eu não cogitaria dessa hipótese. Mas se a gente voltasse há 10 anos atrás, no momento do boom, em que a gente pensava em regulação de uma maneira séria no país, eu cogitaria, sim, de uma agência reguladora tecnicamente especializada que pudesse trazer essa luz a que o Vitor se refere, dessa dimensão concorrencial. Em alguns países, a Dinamarca, a Suécia, por exemplo, você tem a autoridade concorrencial cumulando essas funções também na oferta e na procura. Não acho que seja o caso de trazer isso para o CAD. Acho que talvez valesse a pena essa cogitação. Mas, realmente, o ponto, não estou aqui advogando a tese de que é preciso criar uma agência. Eu estou advogando aqui o ponto que hoje regulação pública, regulação de contratação pública no Brasil já é regulada, só que regulada sem que a gente pense pelo TCU e indiretamente pelo Ministério do Planejamento. Outro ponto, isso o professor Zé Vicente também tocou, é ainda a pouquíssima utilização de inteligência artificial, Big Data, para que a gente possa ter o controle e uma utilização mais racional das licitações públicas no Brasil. Esse ponto a gente precisa avançar bastante no contexto atual de crise que a gente vive, parece até um escárnio falar em inteligência artificial, enfim, esse tipo de tratamento de dados. A verdade é que você tem hoje na administração pública brasileira, muitas vezes, órgãos que funcionam como ilhas, em que o sujeito sequer sabe quem é o grande operador econômico que tem contratos, quais são os sócios, qual foi o preço que o Ministério da Saúde pagou num determinado medicamento e o outro ministério, outra fundação da saúde, eventualmente pode ter pago. Não há esse controle, não há uma visão sistêmica desse assunto, porque, de fato, esse assunto está longe de ser um assunto exclusivamente jurídico. Mas os tribunais de contas, especialmente o TCU, e vejam como há um descompasso entre a gestão e o órgão de controle. O TCU tem avançado muito e com méritos em relação a isso, elevando a sua capacidade institucional no que diz respeito à utilização da tecnologia de informação mais moderna. O TCU, hoje em dia, tem um robô que se chama Alice, e esse robô faz uma checagem de editais, de cláusulas com potencial restritivo, cláusulas que contrariam a jurisprudência, e que daqui a um tempo vai eliminar a necessidade até de um advogado que fica ali fazendo aquele cotejo do artigo 40, do artigo, enfim, da Lei 8.666, ou de qualquer checagem em relação aos requisitos do edital. E também tem avançado no que se refere à quantificação do dano nos cartéis através de modelos econométricos. O TCU tem uma decisão de 3.089 de 2015, que eu acho que ainda não é uma questão completamente amadurecida, em relação à Operação Lava Jato. Ou seja, eles fizeram um trabalho de amostragem a partir de 135 contratos na área de refino da Petrobras e identificaram, e dizem na decisão, e tem um artigo interessante de vários auditores do TCU, dizendo que esse modelo econométrico ele foi utilizado a partir do que se faz na União Europeia, a partir do que se faz nos Estados Unidos, em que calculou uma diferença de 17% entre o valor que seria no mercado competitivo e o valor que decorreu da cartelização naquele determinado segmento. Eu não gostaria de avançar na correção ou não da utilização desse modelo econométrico, porque não conheço o assunto, mas eu queria só destacar como a sofisticação em relação a essa questão, pelo menos do apontamento da quantificação do dano, já vem permeando a cabeça dos órgãos de controle, enquanto isso, a administração pública, na etapa primária, na gestão, ainda está muito descasada dessa racionalidade. Outro ponto, e aqui também muito rapidamente, o professor Zé Vicente mencionou, e que eu havia separado para falar, é a pouca preocupação que se tem na regulação dos editais em relação a temas que são barreiras de entrada de outros operadores econômicos. E o Vitor trabalha muito bem esse tema, os consórcios, a habilitação, a subcontratação. Por quê? Porque, em alguma medida, há uma certa preguiça, um certo conforto em pegar uma minuta padronizada e não pensar aquela minuta padronizada ou emprestada de um outro órgão, se ali naquela licitação faz sentido permitir ou não permitir o consórcio, em que medida aquela exigência de habilitação que ficou de outro edital, ela deve ou não ser mantida, qual é a motivação que deve constar no processo administrativo para determinadas decisões. Muitas vezes a tendência é uma generalização abstrata, uma padronização,
faz com que você não olhe a licitação de uma maneira singular. E esse é um ponto fundamental. É preciso olhar a licitação de uma maneira singular, por melhor que a gente tenha em termos de padronização. E isso aqui, a PGE é pioneira nesse assunto. A gente tem uma excepcional, na minha visão, padronização de editais e contratos, mas o fato é que, na hora que você define o objeto, aquela padronização precisa ser articulada com a racionalidade daquele setor econômico, e o agente de licitação tem que pensar, cabe ou não cabe consórcio? Esse atestado eu devo exigir, nesse caso, faz sentido? E, muitas vezes, esta preocupação ela é deixada de lado. O quarto ponto, e já finalizando, é, de fato, a ausência de integração institucional ao combate aos cartéis, que o Vitor também aborda com muita propriedade. Os casos de sucesso de combate aos cartéis, todos eles você tem uma experiência exitosa de integração institucional entre Polícia Federal, o ICAD, o TCU, o ICAD, ou seja, não é possível esse enfrentamento sem uma boa integração institucional. E agora, pelo menos a gente tem uma boa diretriz programática, a lei do PPI, ela menciona a necessidade, pelo menos no que diz respeito às concessões e parcerias que envolvam o programa de parceria de investimentos no plano federal, de se articular com o CAD para tentar dar esta dimensão concorrencial que o Vitor bem critica, que hoje está ausente no direito administrativo brasileiro. Para além disso, hoje o agente de licitação, ou seja, o sujeito que está no dia a dia da contratação pública, ele sequer sabe o que é uma proposta de rodízio, supressão de proposta, cobertura de proposta, isso não está no cotidiano do agente de licitação. Esses indicadores, lá fora se fala em indicadores de alerta, os red flags, ou seja, a bandeira vermelha na hora que acendeu um determinado indício. Hoje o agente de licitação não está treinado, não está com a cabeça orientada e voltada para esse tipo de questão, o que, evidentemente, maximiza a potencialidade na utilização e na formação de cartéis. Para terminar, eu queria deixar aqui o conceito de licitação do professor Marcos Júnior Vilela Souto, meu querido mestre, irmão e amigo, em que o Marcos dizia que licitação é a melhor proposta no mercado e não no processo. Isso tem uma diferença enorme, porque hoje a gente ainda tem a percepção de que licitação é a melhor proposta do processo. Não existe melhor proposta no processo se o mercado está dominado, se o mercado sofre alguma espécie de abuso de poder econômico. Então, isso lá atrás, acho que guarda muita relação, viu, Vitor, com o que você está tratando e propondo a investigar com muita profundidade, como o seu livro nos revela, que é essa questão da necessidade do direito administrativo e do direito antitruste conversarem. A gente teve aqui, e para terminar, no Estado do Rio de Janeiro, um caso emblemático de função regulatória no sentido de estruturação de mercado. É um caso interessante de lembrar, já faz bastante tempo, em que fornecimento, talvez os mais antigos aqui saibam desse precedente, mas é sempre bom lembrar. Em determinado momento, o fornecimento de quentinhas aqui para os presídios do Estado do Rio de Janeiro, eles estavam absolutamente monopolizados por uma única empresa, que, com o tempo, foi ganhando escala e era a única empresa que conseguia fornecer quentinha para o Estado inteiro. E o que aconteceu? Como qualquer monopólio, esse fornecimento começou a aumentar o preço e baixar a qualidade. Até que o Estado percebeu isso, causando rebelião de presos, enfim, causando problemas gravíssimos na área de segurança pública. Pois bem, qual foi a opção do Estado? Primeira opção razoável, fragmentar o objeto, dividir em lotes, para tentar quebrar esta escala. Mas ali, nesta licitação, havia uma cláusula muito importante que dizia o seguinte: fica vedado ao licitante que ganhar um lote, também ganhar o outro. E isso, do ponto de vista do direito administrativo das licitações, é uma restrição à competição, porque, em tese, pelo interesse público secundário, digamos assim, a proposta mais vantajosa seria a proposta, talvez, daquela empresa, aquela que, economicamente, do ponto de vista financeiro, poderia oferecer o menor preço. Mas, naquela licitação específica do Estado do Rio de Janeiro, o objetivo não era a obtenção do menor preço financeiro econômico. O objetivo era reestruturar um mercado que estava monopolizado e utilizando a licitação como um mecanismo de regulação daquele mercado. Ou seja,
a gente não precisa, em todas as circunstâncias, esperar que o CAD faça esse papel. Nas nossas licitações, muitas vezes, isso acabou sendo já reproduzido em editais de concessão, 8ª rodada da ANP tem essa proibição, nos editais de concessão de aeroportos, às vezes quem ganha um aeroporto não pode levar o outro, ou seja, é uma ideia de utilizar a licitação como um auxílio à estruturação de um mercado que seja mais competitivo. É evidente que essas decisões que restringem a competitividade, elas não são voluntaristas, elas não são da cabeça do gestor, elas precisam estar motivadas em estudos técnicos, você não pode simplesmente, vou restringir agora, não pode participar quem ganhar do lote, isso não é uma decisão voluntarista, mas desde que amparado em estudos técnicos que demonstrem que é uma decisão que vai acarretar eficiência, que vai agregar competitividade, pode também ser cogitada como um mecanismo de estruturação e combate a esses abusos de poder econômico. Basicamente, eram essas minhas considerações. Agradeço mais uma vez o convite do Sejur, o convite do Vitor, e parabenizo pela sua obra, que com certeza já é um sucesso, Vitor. Muito obrigado. Queria parabenizar ao Flávio pela exposição. Queria dizer que no Estado a gente ainda enfrenta uma questão mais grave ainda, porque as empresas não querem nem cotar, muito menos contratar com a administração. E isso obriga a gente a abrir um leque maior e usar a nossa criatividade para poder chegar a um preço médio, assim, porque só com a cotação, classicamente o que a gente usava para pesquisa de mercado, a gente não consegue. E aí uma questão que você falou também é da 8666 não ser uma regulação geral, não ser setorial, a gente às vezes se depara, quando contrata operação de crédito com instituição financeira, a maneira de associação das instituições é por sindicato, uma maneira muito própria do mercado, e como é que a gente tem dificuldade até de acessar, enfim, um setor regulado, como é que a 8666 não responde, né? Inúmeras perguntas. Queria agradecer a palestra, a brilhante exposição. Agora já...